Sejam bem-vindos ao canal, sou o professor João Matos. Estamos aqui para mais um vídeo do CNU. Você está chegando por aqui agora, a prova já está chegando. A gente está na reta final do nosso editalzinho de matemática, a gente está passando tópico a tópico, certo? A gente já está na parte de geometria plana. Hoje a gente vai ver os triângulos. Na última aula eu falei para vocês sobre um pouco de círculo. Se você perdeu, é só acessar o canal, tem meu rostinho aqui embaixo. E eu vou deixar alguns links na descrição, caso você precise, não encontre, veja pelo celular e tal. Para facilitar a sua vida. Bom, seguinte. A gente vai começar pelo polígono mais simples de todos, triângulos, certo? E a gente vai ter algumas coisas sobre eles. Primeiro, que ele é o mais básico de todos. Primeiro, porque para ser um polígono, eu preciso ter uma linha poligonal fechada. Entenda o linha poligonal como um traço que a gente pode dobrar ele, quebrar formando pontas. Não posso formar uma curvinha com ele. Eu tenho dobras grosseiras, entre aspas, certo? Então, um triângulo, ele é o polígono mais básico possível. São formados por três lados, três ângulos, três ângulos. Três lados, três ângulos, três pontas. Pontas são vértices, certo? Então, a gente vai ver alguns tipos de triângulos. Primeiro, eles podem ser classificados por duas seleções, né? Eles podem ser classificados a partir dos seus ângulos e a partir dos seus lados. Professor, isso cai na prova? Possivelmente não, mas vamos lá. Classificação por lados: equilátero, isósceles e escaleno. Escaleno, todos os lados são diferentes. Isósceles, dois lados diferentes. E equilátero, três lados diferentes. Esse cara é importante. O isósceles também um pouco. Classificação por ângulos. A gente vai ter o retângulo, que é muito importante. Triângulo retângulo. A gente vai chegar nele, acho que é o último tópico de hoje. Segundo, o triângulo obtusângulo, que possui um ângulo maior do que 90 graus. E o triângulo que tem os três ângulos agudos é um triângulo acutângulo, certo? Então, tudo bem tranquilo. Lembrando, triângulo agudo, ângulo menor que 90. Então, ok. A importância principal dos triângulos é que, por colagem, a gente pode formar qualquer outro sólido, qualquer outra figura geométrica, certo? Se eu quero um quadrado, eu colo dois triângulos. Se eu quero um pentágono, eu colo vários triângulos e formo um pentágono, certo? Então, ele é basicamente a base das coisas. Vamos lá. O que a gente tem nesse slide? No próximo é sobre área e perímetro. Área e perímetro é um tópico que é bem pedido na prova, certo? Normalmente em provas sobre geometria plana, normalmente cai questão de área, certo? É uma questão batida. Para você calcular a área, você vai ter que fazer base vezes altura dividido por 2, beleza? E essa área é dada em unidade de medida quadrada, ou seja, metros quadrados, centímetros quadrados, milímetros quadrados. Já o perímetro já não é tão cobrado, mas eu trouxe aqui, caso caia. O perímetro é só um contorno, só somar os lados. Então, soma os lados, dá tudo certo. Professor, se eu não tiver os lados, aí você tem que dar os pulos para descobrir, certo? Mas na frente a gente vai ver Pitágoras, que é uma forma de descobrir lados. E também tipos de triângulo, que é outra forma. Se o seu triângulo tem uma característica, isso implica uma coisa sobre os lados dele, certo? Então, bora para o próximo. Vamos lá. Nossa próxima coisa é o triângulo equilátero. O que é que a gente tem para falar sobre ele? Foco de questões. Cai muita coisa sobre ele. Porque ele é um triângulo muito especial, tem todos os lados iguais, todos os ângulos iguais, medem 60 graus os ângulos e os lados dependem da questão, a questão vai te fornecer a quantidade do lado, ou então daqueles carinhas que estão ali, área e altura. Qual é o grande lance dele? O grande lance dele é que a altura e a área podem ser calculados a partir do seu lado. O primeiro de tudo é que a área dele é de um triângulo normal, certo? Você pode encontrar por aí várias opções de fórmula para isso na internet. Só que eu vou utilizar a fórmula padrão, base vezes altura dividido por 2. Já a altura, certo? Ela tem a fórmula do lado, raiz de 3 sobre 2. Isso aqui é padrão, não vai mudar nunca. L, raiz de 3 sobre 2, certo? Lá na questão que eu vou fazer para ti, mais tarde, a gente vai usar isso aqui. Por quê? Porque a gente vai precisar encontrar o lado. Então, a questão me dá a altura. Logo, só fazer as continhas, dá tudo certo, beleza? Próxima coisa é que a gente tem muito esse problema aqui de inscrição e circunscrição envolvendo o triângulo equilátero,
certo? Se você parar para ver bem direitinho, a altura é do ponto mais da base até o ponto mais alto, certo? A gente está passando bem no meio do círculo aqui, que está dentro do triângulo, certo? Lógico que a altura vai ter uma relação com esse raio, porque ela passa em cima do diâmetro do círculo, certo? Então, quando o círculo está dentro, a gente tem que o raio ele é 1/3 da altura. Quando o círculo está por fora, a gente tem que o raio é 2/3 da altura, certo? Só essa relaçãozinha básica. E aí a gente dá prosseguimento no assunto dos triângulos. A gente tem menção honrosa aqui para o triângulo isósceles, que possui dois lados iguais. Consequentemente, o outro lado ganha o nome de base. E os ângulos da base são iguais, certo? O escaleno, como eu falei, 3 lados diferentes, ele não é muito interessante. Porém, tem alguns casos que o escaleno aparece, bem raros. Bom, esse cara aqui é o carro-chefe. Triângulo retângulo. Por quê? Porque eu faço duas coisas nele, muito importantes. Primeiro é Pitágoras. A segunda é calcular seno e cosseno de um ângulo. Vamos ressaltar que o triângulo tem o nome de retângulo porque ele tem um ângulo reto, certo? E aí os lados deles têm nomes particulares. O cateto é um lado que apoia o ângulo de 90. Os dois, né? Eu tenho um cateto 1 e um cateto 2. E a hipotenusa é o lado que está de frente para esse ângulo de 90 graus. Beleza? Então, meu triângulo tem 3 ângulos. Um, com certeza, é de 90 e eu tenho os outros dois. Em cima desses outros dois, a gente vai poder calcular seno e cosseno. Mas antes, vamos brincar com os lados. Existe uma relação entre hipotenusa e os dois catetos, o famoso teorema de Pitágoras, certo? Sempre que meu triângulo é retângulo, dá para fazer isso aqui. Hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado, certo? A ordem dos catetos não importa muito, você pode mudar de ordem, sem problemas. Professor, e qual é a vantagem do teorema de Pitágoras? A vantagem é que você viu aqui que só no equilátero a gente conseguia descobrir coisas a partir do lado, né? Principalmente porque os 3 lados eram iguais. Então, se eu tenho uma área, eu consegui descobrir o lado. Se eu tenho uma altura, eu consegui descobrir o lado. E vice-versa. O que mais acontece é, a questão me dá o lado e pergunta a altura. A questão me dá o lado e pergunta a área. Aqui, você consegue encontrar outros lados a partir de catetos. Você consegue encontrar hipotenusa a partir de catetos, certo? Então, a gente tem situações de esquina de rua. A gente tem situações de escada. Escada, por exemplo, interprete isso aqui como a parede, isso aqui como o chão, e essa hipotenusa seria a escada. Situação de eu tenho um prédio aqui é a sombra do prédio, e aqui é meu personagem que está olhando o topo do prédio a um determinado ângulo, que é esse ângulo de baixo. São várias situações, certo? Porém, a gente tem o que é que a gente tem como seno e cosseno. Aqui, eu boto esse cateto. Eu vou diferenciar eles, eu pintei um de vermelho, um de rosa, de roxo. E eu chamei de ângulo X aquele ângulo que tá lá em cima. Professor, por que tem que ser X? Pode ser qualquer nome, certo? Então, ó, o seno é sempre o cateto que está de frente ao ângulo. Então, no nosso caso, X é o cateto rosa, certo? O cateto oposto. Ser oposto é oposto porque ele está de frente, certo? Cateto adjacente é o cateto que forma o cara, junto com a hipotenusa. Então, ó, o cateto vermelho, ele forma o X junto com a hipotenusa. Então, ele é o cateto adjacente. O seno do ângulo é nada mais do que uma medida, que é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Pode deixar em fração, pode deixar em número decimal, se for 1 por 2, pode deixar 1 sobre 2, pode botar 0,5, não tem nenhum problema, certo? Já o cosseno, você vai mudar somente o cateto que você está escolhendo na divisão, ó. Coladinho no ângulo é adjacente, cosseno. Colado, cosseno, certo? Separado, seno. SE, separado. SE, de seno. Se o cateto está separado do ângulo, é seno, beleza? Agora vamos para o quadro, ver algumas questões, que só para exemplificar o que eu trouxe hoje para vocês, para entenderem na prática como é que faz isso. Vamos lá, chamar na questãozinha, uma questão que envolve duas coisas que a gente falou aqui, que eu citei que era importante, certo? Para você ver como é que é a cobrança. Bom, um triângulo ABC é retângulo em A, certo? Ou seja, o ângulo de 90 mora no A. Sabe-se que o comprimento da hipotenusa, o lado de frente por 90, é 20, já botei ali. E que o comprimento do cateto AB é 12, já botei ali. E que a área em centímetros, e quer a área em centímetros quadrados. Base vezes a altura dividido por 2, certo?
qual é a área desse bicho? Bom, eu preciso da altura e da base. A altura já é 12, ótimo. A base é o AC, mas eu não sei. Porém, eu sei que ele é um triângulo retângulo. Sendo assim, vale Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual ao primeiro cateto ao quadrado menos o segundo, mais o segundo cateto ao quadrado. Vou chamar ele de B, B de base. Então, ó, 20 ao quadrado você faz a continha, dá 400. 12 ao quadrado você faz a continha, 144, mais B ao quadrado. Aí eu jogo 144 pro outro lado, certo? Eu disse que ia ter 3 questões, né? Eu acho que vão ser só 2. Essa daqui eu juntei 2 coisas numa questão só. Então eu tenho que B, isso aqui vai dar 256. Beleza? E aí eu preciso descobrir qual número que é o quadrado da 256. O lance é que é o 16. Professor, como é que você sabe disso? Prática. De tanto você praticar, você descobre que 20 ao quadrado é 400, 12 ao quadrado é 144, 16 ao quadrado é 256, certo? Então, para você calcular a área, ou seja, pratique, né? Eu preciso da base, 16, vezes 12. E aí eu posso fazer uma simplificação, ó. 12 com 2 fica, 6. Então, 16 vezes 6 é a minha resposta. Vamos lá, fazer nossa última questão, só para aplicar o que a gente falou, certo? A gente vai usar que a figura mostra o círculo inscrito no triângulo equilátero. Equilátero, lados iguais. Sabe-se que essa área do círculo tem 3π metros. Quanto mede a área do triângulo, que é externa ao círculo. Então, eu quero essa área cinza. Eu preciso fazer a subtração entre a área do triângulo e a área do círculo. A área do círculo eu já sei que é 3π. A área do triângulo preciso descobrir, certo? Ora. Se o triângulo está inscrito, se você voltar um pouquinho no vídeo, você vai ver que esse cara bem aqui é a altura do triângulo. Ó. Não está bem em cima do pontinho, mas deixa eu fazer direito. Pronto. E isso aqui quer dizer o seguinte, se bem que é o centro, do centro a borda é raio. E esse raio é 1/3 da minha altura, que eu vou chamar de H, certo? E assim, lembrando também que nossa altura é L raiz de 3 por 2, certo? Lembrando que o L é o lado. Bom, então se eu achar o raio eu descubro a altura, se eu achar a altura eu descubro o lado, se eu tenho um lado eu tenho base, se eu tenho altura eu consigo a área. É uma cadeia, né? A gente vai ter aqui o seguinte, se minha área do círculo, a gente viu no vídeo de área do círculo, que é πr ao quadrado. Se minha área é 3π, então vai ser isso aqui. Isso quer dizer que meu raio ao quadrado é 3. Então, meu raio é raiz de 3. Então, se raio é raiz de 3, igual a 1/3 da altura. Então, isso aqui está me dizendo que a altura é quanto? A altura é 3 raiz de 3. Tá ficando apertado aqui o negócio. Ah, então, se a altura é 3 raiz de 3, eu vou descobrir o lado. Então, 3 raiz de 3 igual a L raiz de 3 sobre 2. Posso cancelar essas raízes de boa e mando o 2 para o outro lado multiplicando, então que L é 6. Então, para eu descobrir a área do triângulo, base vezes altura sobre 2. Área do triângulo, a base é 6, a altura é 3 raiz de 3 sobre 2. Então, se eu fizer um cancelamento simples aqui, 3, simplificando, 3 vezes 3, 9, então eu vou ter 9 raiz de 3. Então, 9 raiz de 3 aqui. O que eu preciso fazer é só marcar a alternativa certa, né? Só a letra A e morreu. Beleza? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Até a próxima. Bons estudos. Valeu!